Então, prosseguindo aqui, para vocês entender o contexto do que eu acabei de apresentar sobre a figura de Satanás presente no censo, quem de fato incentivou Davi a fazer o censo? Foi Deus ou foi Satanás? Bom, quem é Satanás para o sistema religioso? É um anjo caído que originou o pecado da rebelião no céu, na casa de Deus, que conhecemos como lugar santo dos santos, onde o pecado nunca poderá acessar. Mas foi neste santo dos santos que o sistema religioso diz que Satanás se rebelou contra Deus, o que se tornou o pai do pecado. Certo? Então, é esse mesmo Satanás que o texto está se referindo? Ou realmente existe este Satanás? Estou aqui com a Bíblia, que ela tem duas versões. Se vocês perceberem, aqui eu tenho partes da Bíblia com o texto verde. O que são esses textos verdes? São palavras do dicionário hebraico. Então, veja só. Aqui aparece a palavra Satanás. E logo ao lado aparece esta palavra em hebraico. O que quer dizer essa palavra em hebraico? Exatamente, Satanás. Então vamos lá. Eu dou 2 cliques na palavra e ele aparece aqui embaixo a palavra Satã. Vocês podem conferir aqui embaixo. Então, o que é a palavra Satã para os judeus ou na linguagem hebraica? A palavra Satã, ela simplesmente quer dizer adversário. E o que é o adversário? É aquele que se opõe, aquele que se levanta contra. Tendo agora esse conhecimento, vocês agora vão entender que esse texto aqui, na verdade, está falando que Deus se tornou adversário contra Davi. E a palavra adversário, ela é um adjetivo ou substantivo. Não é nome próprio. Então a palavra Satanás nunca se referiu a um anjo caído, mas ao substantivo ou adjetivo, que dependendo do contexto, ela pode ser um substantivo ou adjetivo. No senso aqui, Deus era Satanás contra Davi. E isso que eu quero vos apresentar também contextualiza a visão equivocada ou a interpretação equivocada de Satanás como anjo caído em Isaías capítulo 13 e Isaías capítulo 14, porque é uma profecia
que ela é descrita nesses dois capítulos. O sistema religioso, ele vai logo para o capítulo 14. No capítulo 14, ele vai procurar a queda de Satanás. Procurando a queda de Satanás, eles querem dizer que este texto se refere ao demônio chamado Diabo ou Satanás. Nesta visão equivocada, eles induziram essa doutrina de que esta profecia foi direcionada a Satanás. E como vocês já perceberam, o contexto de Satanás nunca foi anjo caído, mas adversário. Então a profecia começa aqui, ó. Eu estou aqui no capítulo 14. Vocês observaram aqui em cima, capítulo 14. Porém, este capítulo tem um contexto. E este contexto, vocês precisam voltar no capítulo 13. No capítulo 13, inicia-se a profecia, que é exatamente essa aqui. A profecia contra Babilônia. Vou pegar uma versão de Bíblia diferente para vocês entenderem. Peso de Babilônia, que viu Isaías. Peso seria sentença. Vou pegar uma outra Bíblia para vocês verem. Vou pegar aqui uma NVT. Veja como diz essa tradução aqui, ó. Isaías, filho de Amós, recebeu esta mensagem acerca de Babilônia. Quem é Babilônia aqui? O Império de Nabucodonosor. Se vocês voltarem no livro de Daniel, vocês vão perceber que esta profecia de Isaías 14, ela se cumpre exatamente no sonho de Nabucodonosor. O sonho de Nabucodonosor mostrou a sua queda, a sua ruína. Esta ruína que está descrita no livro de Isaías 14. Aqui é a sequência, Isaías 13, ó, Isaías capítulo 13, ainda contextualizando a profecia contra a Babilônia. Isaías capítulo 13, vai até o 14, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. Veja que aqui ainda está contextualizando Babilônia. Vocês zombarão do rei da Babilônia e dirão: ó homem poderoso, o homem poderoso foi destruído, acabou a sua insolência. Quem é este homem poderoso? Nabucodonosor. E onde é que está a sua queda? A sua queda está aqui, ó. Como caíste dos céus, estrela brilhante, filha da alvorada, foi lançado por terra. Aqui nunca foi um relato sobre Satanás, mas a queda de Nabucodonosor.
Porque ele dizia no seu coração: subirei aos céus e colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Ou seja, ele queria ser como Deus na terra. Agora vocês podem me dizer como é que Satanás, que já estava no céu, iria subir se ele já estava lá? Por isso, gente, muitas doutrinas não foram interpretações humanas que levaram esse entendimento desta figura mística de Satanás. A mesma profecia se repete em em Ezequiel 28, livro de Ezequiel, capítulo 28. Esta profecia se refere a quem? A um homem, filho do homem. Transmite ao príncipe de Tiro. Esta profecia é o mesmo contexto contra Nabucodonosor. Aqui se repete em Tiro. Veja só, a profecia diz assim, ó: em seu grande orgulho você diz: sou um Deus. Sento-me no trono divino, no coração do mar. Porque naquela época o império de Tiro dominava as ondas marítimas, o mercantil marítimo. E ninguém passava pela via lá, o canal, porque eles monitoravam o canal e eles dominavam os mares. Aqui, ó, vejam só, a profecia contra Tiro, ele se exaltando, dizia assim: na sua sabedoria o enriqueceu grandemente. Ou seja, aqui fala sobre as riquezas que ele usufruía e o tráfico de ouro, pedras preciosas que ficavam nas regiões próximas ao Éden. Aqui nunca se referiu a Satanás, mas a um homem. Como é que então Satanás pode morrer de vergonha nas mãos dos estrangeiros? Como é que Deus vai enviar um profeta para entregar uma profecia a um espírito? De que forma que Isaías poderia entregar uma mensagem a um espírito? Não tem condições. O texto foi mal interpretado. Porque Satanás nunca foi um ser, nunca foi um anjo. Satanás é um adjetivo ou substantivo para adversário. Eu finalizo aqui, mas existe muito mais informações. Vejam aqui, ó. Como eles pegam essa palavra aqui, ó. Tu estavas no Éden, jardim de Deus. As pessoas pensam que estava se referindo àquela serpente lá no jardim. Mas se você observar, o jardim do Éden, ele foi construído nas proximidades da Banda do Oriente, do local chamado Éden, a região chamada Éden. E nesta região Deus plantou um jardim e ali criou a árvore que trouxe a maldição para os homens. Então ali Deus se tornou aquela serpente no Éden, porque ele se tornou adversário do homem. E isso já é um outro caso.
que eu teria que conversar ou explanar de uma forma mais dedicada nesse quesito. Mas vejam aqui, ó. Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim. O jardim não era o Éden, da terra do Éden. Ou seja, o Éden era a região e não o jardim. O jardim foi plantado nesta região chamada Éden. E é nesta região chamada Éden que se extraía ouro, porque aqui diz aqui, ó. Vamos lá, aqui que fala aqui, ó. Que havia os braços dos rios que se dividiam. E aqui o que teria no Éden? Pedra ônix, as resinas aromáticas e pedra ônix, ou seja, a riqueza mineral que foi extraída pelo Império de Tiro. E aqui nesta profecia de Ezequiel, capítulo 28, é onde diz que o Império de Tiro estava no Éden, Jardim de Deus, ou seja, naquela região, extraindo o quê? Ônix, jaspe, extraindo minério. Nunca teve a ver com um anjo caído estando presente na tentação de Adão e Eva. Nunca. Todos nós fomos enganados. Mas aqui está a verdade. Para quem quiser pesquisar e estudar, eu estou disposto a bater um papo amigável com vocês. Um abraço e é isso aí, meus irmãos.